Oi, galerinha do sexto ano, voltamos. Então, nós vamos agora para a segunda parte, tá? Da aulinha que a gente estava falando o vídeo passado, tá? Que é, agora a gente vai falar sobre Esparta, né? A outra cidade grega também muito importante. Então, agora a gente vai ver a diferença entre essas duas cidades, tá? Lá na página 50, na 52, tá? Da 50 para baixo, mas na 52 a gente já vai estar vendo lá alguma coisa a respeito de Esparta. Então, Esparta foi o quê? Outra cidade também muito importante, cidade grega, né? Ela também foi localizada na Península Balcânica, né? E ela se expandiu muito com o domínio da região, né? Só que ela se expandiu de modo diferente de Atenas. Ela se expandiu de modo, vamos dizer assim, mais conflituoso. Então, Esparta conquistou novos territórios, vamos dizer assim, mas através de confronto, né, de lutas mesmo, né, lutas armadas. Então, em Esparta, as pessoas viviam em regiões que eram transformadas, algumas regiões que eram conquistadas, vamos dizer assim, melhor falando, algumas regiões que eram conquistadas pelos espartanos, as pessoas que moravam naquelas regiões, os espartanos colocavam elas como servos deles, não eram escravos, né? Porque o escravo, ele tem um dono, ele pode ser vendido, e o servo não. Mas, um exemplo, eles conquistavam lá uma determinada região, né, da Península Balcânica, e essa região, que foi conquistada por eles, tinham moradores, tinham pessoas que moravam naquela região. E esses moradores, eles se tornavam servos dos espartanos, tá? E esses servos eram chamados pelos espartanos de ilotas, tá? Que eram como eles chamavam os servos. E que eram, vamos dizer assim, faziam tudo para eles, todo o trabalho, né? Todo o trabalho pesado, vamos dizer, todo o trabalho que a sociedade espartana não fazia. Por quê? Porque os espartanos, eles se dedicavam muito à atividade militar, né? Eles eram militares, vamos dizer assim. Então, o serviço pesado, o serviço na agricultura, o serviço no artesanato, o serviço doméstico, era tudo feito pelos ilotas, tá? E enquanto os espartanos, né, os homens espartanos, eles se dedicavam à vida ou à atividade militar, tá? Bem diferente de Atenas. Enquanto os atenienses se dedicavam mais à política, né, mais à organização social, os espartanos, eles queriam também ser reconhecidos, mas de outra forma, ou seja, mais da forma militar, tá? Tem um filme muito importante que chama-se Os 300, né, que conta muito bem a história de Esparta, tá? Dentro da sociedade espartana, tinha uma divisão. Ela era dividida em três partes, três grupos, vamos dizer assim. Eram os espartanos, né, que eram as pessoas que eram voltadas à área militar, à guerra. Os periecos, que eram as pessoas que viviam nas periferias das cidades, que eram pessoas que se dedicavam ao comércio. E os ilotas, que eram seus servos, né, que faziam todo o trabalho pesado, né, todo o trabalho que dava, vamos dizer assim, o sustento para os espartanos, tá? E nesse mundo grego, por exemplo, né, o trabalho era dividido em algumas atividades, como especial a plantação. Também, quanto em Atenas, quanto em Esparta, a produção de azeite, a produção de vinho, né, eram muito importantes. E também a criação de animais, tá? Tudo isso fazia parte do comércio daquela região. Muito daquela região onde se comercializava o azeite, o vinho, faziam parte do litoral, né? Então, ficava muito fácil para eles deslocarem o produto de um local para o outro, por ser região litorânea, vamos dizer assim, tá? Ao longo de todo o processo, vamos dizer assim, de ocupação, né, os espartanos, eles ficaram conhecidos como pessoas muito ruins, muito rudes, né? Por quê? Porque
enquanto o cidadão ateniense estava muito ligado à política, o espartano ele queria bons soldados. Então, como que ele ia ter bons soldados? Treinando os meninos, né? Então, a gente tem histórias, né, que são relatos, vamos dizer assim, que os meninos na época, eles eram treinados assim. Esses ilotas que eram servos tinham seus filhos, as crianças, né, filhos dos servos. Os espartanos, eles faziam com que essas crianças, filhos dos ilotas, saíssem pela floresta correndo para os filhos espartanos, ou seja, os pequenos guerreiros, fossem atrás desses ilotas e capturassem como se fosse uma guerra, né? Então, crianças de 12, 13 anos ou até menores saíam armados atrás desses servos, dessas crianças menores, iam caçando eles como se fossem animais, como se fossem, como se diz, pessoas que eles tinham que confrontar, lutar e matar, né? Então, desde pequeno, os espartanos já praticavam, já ensinavam os meninos a serem, fazerem, vamos dizer assim, parte da guerra, né? Eles já cresciam com isso na cabeça, que eles iam ser guerreiros, muito diferente dos atenienses, que os meninos eram, eles colocavam, vamos dizer assim, como principal para os meninos atenienses era a política, a organização social, aprender a ler e escrever, aprender a ser democrático e tudo mais, né? Então, a diferença entre a sociedade espartana e a sociedade ateniense, principalmente, são essas aí, né? Enquanto Atenas, eles focavam muito a área política, e em Esparta, eles focavam muito a parte, vamos dizer assim, militar, né? E os atenienses, eles conquistavam, sim, muitos territórios, né? Mas não tinham tanta luta, tanta batalha quanto os espartanos. Os espartanos conseguiam muitos territórios na força mesmo, né? Na guerra, tá? Então, a gente vai ficando por aí, né? A gente tem algumas atividades que vocês podem estar realizando na apostila, disso que a gente acabou de falar. E qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questão que vocês não souberem responder, tá? Vocês podem entrar em contato comigo. Quem não sabe meu WhatsApp, é só perguntar para a Yolanda e que eu respondo, tá? Conto com vocês, até a próxima, tchau, fiquem com Deus.